Aleluia. Fala sobre o rei Ezequias. E ele adoeceu, né? Ele adoeceu. E ali, ele estava com uma enfermidade mortal. Para ele, já não tinha mais o que fazer. Conforme a palavra do Senhor diz, para ele, não tinha mais o que ser feito. A enfermidade que ele estava era uma enfermidade no qual a sua vida terminaria por aqui. O rei foi um rei, né, sincero na presença do Senhor. Foi um rei que andou com o seu coração na presença do Senhor. Foi um rei no qual, né, foi obediente. Um rei no qual foi obediente. E a palavra do Senhor diz que esse rei, ele adoeceu. E ele ia morrer. Ele ia morrer. Né? Estava destinado com a enfermidade a morrer. Mas aquele rei, como ele tinha sido rei perfeito, né? Na presença do Senhor, assim, perfeito assim. Porque ele era um rei que buscava o Senhor, que adorava o Senhor. E muitos reis que passaram por ali, não foi assim. Muitos reis ali, né, eles viveram na idolatria, no pecado. Mas o rei Ezequias não. Ele andou conforme o Senhor, né, queria, e o Senhor se agradou dele. Então, no momento em que ele recebeu aquela notícia do profeta, e o profeta foi até ele e disse para ele assim: olha, coloca a tua casa em ordem. Nessa tradução aqui está diferente, mas tem umas que falam assim: coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerá. Então você vai morrer. Então, tipo assim, não, ó, se prepara, né? Peça perdão. Se você fez alguma coisa, né? Converse com a sua família. Cuide de tudo. Porque você vai morrer. É difícil receber uma notícia dessa, né? Nós sabemos que é difícil. Muitas pessoas recebem uma notícia dessa. Então é uma notícia muito difícil saber que a pessoa vai morrer. Como a gente costuma dizer, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Você já perguntou, você já parou para ver isso? Então às vezes a gente brinca, né, irmão? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas o homem já nasce sabendo que um dia ele vai morrer. Claro que nós somos todos novos aqui, né? Não estamos ainda na idade de morrer, mas isso pertence ao Senhor e não a nós. Infelizmente, ou, né, para a glória do Senhor, esse dia vai chegar em nossas vidas. E esse dia chegou na vida do rei. Mas o rei recebeu aquela notícia e não se agradou. Então ele diz a palavra do Senhor que ele virou para a parede e começou a falar com o Senhor. Meu Senhor, o teu servo andou nos teus caminhos, foi um homem sincero. Começou ali, né, falar para o Senhor tudo que ele tinha feito, tudo que ele era, quem ele era. Porque, irmãos, o rei, ele tinha vida com Deus para fazer isso. Ele era uma pessoa que andou sinceramente nos caminhos do Senhor. Então ele logo foi indagando com Deus. Ele logo foi dizendo para o Senhor: Senhor, olha para mim. Olha para mim, Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? Que o teu servo morre, que agora chegou a hora de eu partir, não é isso que eu quero agora. E o rei começou ali a falar, né, com o Senhor e dizer assim: ah, Senhor, ser ouvido, de lembrar de que andei diante de ti em verdade. Olha, em verdade ele andou. E com o coração perfeito.
coisa. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele andou na verdade, ele andou corretamente. Será que eu e você poderíamos fazer essa oração ao Senhor? Será que se nós recebêssemos uma notícia dessa, nós poderíamos clamar ao Senhor dessa maneira? Senhor, olha para a tua serva. Senhor, olha para o teu servo. Eu andei na verdade, eu andei com o meu coração sincero diante de ti. A minha vida foi reta diante de ti. Senhor, o que eu cometi? Qual é o pecado que eu tenho? Que o Senhor não pode ouvir a oração da tua serva, a oração do teu servo, meu Pai. Será que é isso que o Senhor tem para mim neste momento? Será que era assim a nossa oração? Será que seria assim a minha e a sua oração? Será que nós íamos indagar com o nosso Deus e buscar a nossa perfeição, a nossa retidão como servo? Será que eu teria essa audácia? Será que o meu coração é tão verdadeiro? Será que seu coração é tão verdadeiro? É tão puro assim que você pode se dobrar diante do Senhor ou virar para a parede como Ezequias fez e começar a clamar o Deus que fez o céu e a terra e o Deus que nesta noite se faz presente neste lugar? Será que seria assim? Por que eu estou te perguntando se seria assim? Porque para Ezequias foi assim. Foi fácil. Ele teve aquilo. Ele andou corretamente. Ele andou na verdade. Será que eu e você todos os dias andamos na verdade? Será que nós não fazemos nada para que o nosso Deus olhe para nós e nos rejeite? Será que estamos prontos? Será que estamos prontos para ir morar com o nosso Senhor na Nova Jerusalém, no qual a palavra diz que o nosso Senhor Jesus se entregou na cruz do Calvário para que um dia isso acontecesse? Nós moramos na Nova Jerusalém, na cidade no qual Ele foi preparar para mim e para você. Será que nós estamos preparados? Porque aqui o rei, ele estava preparado para clamar ao Senhor e buscar ao Senhor na perfeição do seu coração. E o Senhor respondeu a oração dele. O Senhor, Ele é tão maravilhoso, Ele não deixa ninguém enganado. O Senhor, Ele não deixa. O Espírito Santo todo dia brada em nossos corações. Às vezes fazemos algo e o Senhor não se agrada e logo nós sentimos dentro de nós: isso não agradou a mim. Por que você fez isso? Por que você agiu assim? Por que você falou isso? E muitas vezes nós fazemos e o Espírito Santo nos corrige. Por quê? Porque Ele vai vir buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele vai vir buscar a noiva. A noiva, ela é pura, ela é imaculada. Ela é como a oração do rei Ezequias. Ela é como a oração dele. Ela é sincera. O Senhor, Ele pode responder a oração daquele homem. E a nossa oração? E a nossa oração, o Senhor, Ele responde. E a minha oração e a sua oração, será que nessa noite, se nós clamarmos, Ele vai responder? Como Ele respondeu a oração de Ezequias? Ele disse: volta lá. Volta lá, profeta. Volta lá. Volta lá, diz para ele. E eu ouvi a oração dele.
e eu vou acrescentar 15 anos a mais para ele. Olha que coisa, né? Que Deus maravilhoso, como eu costumo dizer. Que Deus fiel. Que Deus que não despede ninguém de mão vazia. Que Deus que nos socorre quando nós precisamos. Que Deus maravilhoso de misericórdia. E toda vez que nós precisamos, mesmo sendo infiel, talvez não com a mesma fidelidade que esse rei, mas mesmo nós sendo infiel, o Senhor ele é fiel, ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é Deus sobre nossa vida. E como eu disse lá, quando eu li a palavra da oferta, Ele nos escolheu. Ele nos chamou. Ele nos trouxe para este lugar nesta noite. E Ele disse para mim e para você que Ele tem um amor especial por nós. Então, por que não nós sermos como o rei, como Ezequias, ter um coração puro, para que nós possamos dobrar o nosso joelho e o Senhor receber a nossa oração, e o Senhor responder a nossa oração, e o Senhor dizer: eu sou contigo, meu filho, eu sou contigo, varão valoroso, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te escolhi, eu te chamei, eu te trouxe para este lugar nesta noite. Mais um culto, você acha que isso aqui é mais um culto? Você acha que isso daqui é mais uma oportunidade? Como eu disse na palavra do início, é cada dia o seu dia. Cada dia é o seu dia. Nós vivemos hoje, nós vivemos ontem, nós vamos viver o amanhã. Quem diz para você que você vai viver o amanhã? Será que você pode dizer com toda a seu coração: não, eu tenho certeza, eu vou viver o amanhã? Nós falamos porque nós acreditamos. Quando eu disse, Deus é um Deus que cuida de nós. Ele cuida de nós. Mas a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Que nós nascemos, crescemos, vivemos e que um dia nós vamos morrer. É a única certeza. Então, se amanhã não vai chegar, eu não sei. Eu acredito que vai. Porque está determinado ao homem morrer só depois de 70. Então, irmãos, nós somos servos. E nós precisamos viver o nosso dia a dia como único. Nós precisamos ter um coração aquebrantado para que, se nós precisarmos buscar ao Senhor numa hora como essa, ou numa dificuldade, ou no meio de um problema, ou no meio de uma rua, no meio de uma pista, que nós encontramos sozinhos, desamparados, sem ninguém, o Senhor está ali para nos socorrer, para nos ajudar, para nos estender as mãos. E para nós sabermos que Ele é Deus sobre as nossas vidas. E que Ele é fiel. E Ele é aquele que, traz socorro, traz ajuda para nós. Irmãos, eu quero assim também. Eu estava meditando na vida de um outro homem, na vida de Naamã. Mas o que tem a ver Naamã com Ezequias? Calma, eu vou dizer para você. Olha, Naamã, ele também foi um homem que recebeu um milagre do Senhor. Todos nós aqui, acredito que conhecemos a história de Naamã e sabemos que ele era um homem leproso. E que ali na casa dele foi levada uma menina, e essa menina, Oxalá, se o meu Senhor estivesse, e aí ela
imediatamente aceitou aquilo no coração dele. Por que ele aceitou? Porque ele via as condições que ele se encontrava. E se tinha alguém que podia o ajudar, então ele não mediu esforços para isso. Eu vou até lá. Eu vou até lá porque eu quero ser curado. Eu quero ser restaurado dessa lepra. Ezequias orou e o Senhor, aquele que lhe deu 15 anos de vida, o Senhor restaurou a saúde dele, a enfermidade dele foi curada. A enfermidade que ele estava, que era a enfermidade que estava levando ele à morte, foi curada. Se não foi diferente de Naamã. A enfermidade que Naamã tinha também era uma enfermidade. E ainda aquela enfermidade que era uma lepra, era algo que contaminava outras pessoas. E ele foi curado também. Ele também foi curado. Só que quando eu estava lendo, eu vi que Naamã, ele dizia assim, né? Eu vou chegar lá, o profeta vai colocar as mãos sobre mim, vai mandar, vai ordenar que a enfermidade saia e eu seja curado. Mas não foi assim. Quando ele chegou lá, nós sabemos que o profeta nem sequer, o homem de Deus nem sequer saiu para fora. Nem sequer. Mandou o moço dele, vai lá e diz para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele, irmãos, não gostou daquilo. Ele não gostou da resposta que ele recebeu. Olha, mas aí ele fala lá, que agora eu não lembro, o nome, eu não sou tão boa como pastor para guardar na mente, mas ele cita ali os outros rios que ele pudesse ir, e ali ele pudesse mergulhar e ser curado. E eram águas mais limpas. Mas não. Aí chegaram nele e disseram para ele: não, se o homem de Deus te mandasse você lá naquele rio, você iria lá. Porque era uma água limpa, era uma água boa. E se ele te mandasse em tal lugar também você iria. E por que você não vai? Por que você não obedece a voz? Por que não vai? Só porque aquele rio é um rio sujo, é um rio... Não, aí ele parou para pensar e foi, Ele foi. Quando ele chegou lá, ele mergulhou e ele foi curado. Por quê? Porque ele recebeu aquilo e colocou no coração dele quando ele ouviu aquelas pessoas dizendo para ele: por que não você não vai? Por que não? Porque se fosse um lugar mais perfeito, um lugar melhor, você iria. E por que lá você não vai? Olha, irmãos, Ezequias, ele era conhecedor da palavra, Ele era conhecedor da palavra. Ele conhecia a palavra do Senhor. E Naamã, ele ouviu falar, Então Ezequias, ele estava ali com o Senhor já. Ele já estava ali. Então ele só se virou para a parede, orou, buscou e pediu para o Senhor ter misericórdia dele, confortar o coração dele, olhar para o que ele estava passando, que ele não aceitava aquilo na vida dele, não queria aquilo para ele. Ele não queria. Mas ali, nós vemos que Naamã, ele só ouviu falar. Ele só ouviu falar. A moça falou e ele foi lá. A menina falou e ele foi lá. Ele foi lá. Aonde estava o profeta? Ele se deslocou e foi atrás da bênção dele. Ele foi atrás da bênção dele. Aleluia. Então nós sabemos, irmãos, que esse Deus, Ele é poderoso para tratar aqueles que estão aqui
e aqueles que também não estão, aqueles que vêm porque quer receber o Senhor no seu coração, que quer ter um encontro com o Senhor, que quer ser curado, que quer ser restaurado da sua letra, daquilo que no dia a dia te afadiga, daquilo que no dia a dia machuca. Aleluia. Quem que nós somos? Nós somos Naamã ou nós somos Ezequias? Ezequias já estava pronto para aquilo, orar e receber algo de Deus imediatamente. E Naamã, ele ouviu falar e chegou lá e foi lá e precisou mergulhar naquele rio durante 7 vezes para poder ser curado, para poder ser restaurado. E talvez aquilo poderia não acontecer também na vida dele. Poderia não acontecer. Porque a fé poderia não alcançar aquilo que foi determinado para ele. Alguém manda eu fazer uma campanha, igual eu disse para você no começo. Vamos fazer uma campanha, né? 3 domingos. Alguém pode dizer que nem eu mesmo, né? Vou fazer essa campanha. Mas eu vou receber a minha vitória. Você vai receber a sua vitória? Depende de você. Depende de você vir como Naamã foi. Depende de você aceitar no seu coração. Depende de você acreditar que Deus ele pode, que Deus ele faz milagre. E o mesmo Deus que estava lá com Ezequias e com Naamã, ele está aqui nesta noite e ele pode fazer milagre na minha e na sua vida. Ele pode restaurar nós nesta noite. Ele pode dar uma libertação, uma transformação. Ele pode mudar a nossa história. Ele pode trabalhar de uma maneira especial, no qual nós olhamos e depois nós vamos agradecer e engrandecendo o nome santo do Senhor, como Naamã ele fez. Porque se você levar, ele vai falar: olha, agora eu creio que há um Deus sobre Israel. Eu creio que há um Deus poderoso e mais que esse Deus não existe outro. Aleluia. É fácil vir na igreja, sentar nessa cadeira e ficar ouvindo o culto todo. É fácil você vir na igreja, se assentar, ouvir a palavra inicial como foi falada, ouvir os louvores, ouvir a oportunidade, ofertar na casa do Senhor, né? Receber, ouvir a palavra. Mas e aí? O que isso vai servir para você? O que vai servir para você? Será que você guardou no seu coração ou você vai sair lá fora e já esqueceu tudo? Não tem importância. Só que um dia, quando você precisar, como rei Ezequias precisou, só que um dia, quando você precisar, como Naamã precisou, aí é que eu quero ver. Aí você vai correr no pastor e vai dizer assim: pastor, pelo amor de Deus, ora por mim. O pastor vai orar, é claro. Mas o que todos os cultos você tem aprendido aqui? Será que você vai conseguir fazer como Ezequias? Será que você vai conseguir fazer como Naamã, se alguém te pedir um sacrifício que nem pediu para ele? Vai lá naquele rio, aquele rio não é agradável. Mas vai lá. Vai lá, pastora Marisa. Vai lá, Maurício. Vai lá naquele rio. Vai lá, Zenaide. Vai lá, você vai?
o Senhor está lá no trono dele, olhando para o nosso coração, para o que nós guardamos, para onde está a nossa fé, para quem nós estamos voltados. Se é o Deus do céu, ou se é a nossa própria vontade. Se nós vamos orar e o Senhor vai nos ouvir, como ouviu Ezequias, aonde está? O grupo de louvor vem louvar? Aonde está? Aonde vai estar a sua fé? Por isso, todos os cultos, eu quero dizer algo para você. Todos os cultos, não é só mais um culto, é o culto. Porque é nesse culto que Deus ele pode abençoar a sua vida. Que Deus ele pode curar, que Deus ele pode libertar, que Deus ele pode visitar a sua casa, que Deus ele pode visitar a sua família, que Deus ele pode visitar e mudar tudo, mudar a sua história.